É absolutamente insustentável uma plataforma operar no Brasil e não ter qualquer observância de requisitos básicos que a lei desse país prevê. Não existe necessariamente o algoritmo. Existem os algoritmos que fazem diferentes coisas que atendem a diferentes necessidades. Olá a todos, meu nome é Patrícia Campos Melo, eu sou repórter da Folha e este é o Eleições na Internet, programa que discute os efeitos da tecnologia, da internet e das redes sociais sobre a política e a democracia. Hoje o nosso assunto é Telegram, aplicativo de mensagens que teve um crescimento enorme no mundo e no Brasil. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2018, só 15% dos smartphones tinham baixado o Telegram. Hoje, segundo as últimas pesquisas, são 65% dos smartphones. No mundo, o Telegram cresceu na esteira dessa onda de pedir redes sociais ou aplicativos de mensagem sem nenhum tipo de moderação. Eles foram abraçados pela extrema-direita, são aplicativos como o Getter, o Parler, o Gab, como sendo os únicos que respeitavam a liberdade de expressão, porque não tinha nenhum tipo de moderação de conteúdo, nem tentativa de combate à desinformação. Mas aqui no Brasil o aplicativo teve alguns percalços. Em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um bloqueio do aplicativo porque eles não respondiam a nenhum pedido de comunicação das autoridades judiciais, não obedeciam ordens judiciais, nem tinham nenhum tipo de política de combate à desinformação. Ao mesmo tempo, a gente não pode demonizar o aplicativo, porque ele, por exemplo, durante a guerra da Ucrânia, ele tem sido um bote salva-vida para ucranianos e russos, que enfrentam muita dificuldade para obter informação de qualidade, muitas vezes informação até sobre os familiares durante a guerra. Para nos ajudar a entender um pouco sobre o Telegram, vilão ou herói, a gente fala agora com o Yuri Luz. O Yuri é procurador da República em São Paulo e pesquisador do SEBRAP. Ele vem conduzindo uma investigação sobre as políticas de enfrentamento à desinformação das principais plataformas de internet atuantes no Brasil. E depois a gente parte para o nosso papo semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, que traz para a gente toda semana os temas mais urgentes de tecnologia e democracia. Bem-vindo, Yuri, obrigada pelo seu tempo de ficar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando qual que é o seu nível de preocupação, especificamente com o aplicativo de mensagens Telegram, em relação à quantidade de desinformação agora nesse momento eleitoral. Os diferentes desenhos de cada uma das plataformas acaba favorecendo mais ou menos circulação em massa de conteúdos e, consequentemente, desinformação também. Então, a gente tem plataformas, por exemplo, que são organizadas de um jeito que permite circulação por movimento, por impulso só humano. Então, quando eu troco o WhatsApp com você, a informação que circula dentro do WhatsApp depende exclusivamente do impulsionamento dos usuários. Já tem outras plataformas que não funcionam assim, que além das ações de humanos, são impulsionados os conteúdos também por algoritmos, por recomendações, por inteligência artificial e tudo mais. Então, esse é um fator que é muito importante nessa discussão. Um segundo fator que eu acho que também é muito importante é se as plataformas têm ou não uma política de contenção de desinformação apropriada. Isso significa se elas monitoram determinados conteúdos e derrubam determinados conteúdos, se elas derrubam e punem usuários e contas que disseminam desinformação de maneira estruturada. E, por fim, acho que também tem um outro fator, que é o terceiro pilar, assim, que é o número de usuários que cada plataforma tem e, ligado a isso, o número de usuários que usa dessa estrutura para disseminar desinformação, né? E a gente tem que, acho que, ter muito em mente que desinformação que circula em plataformas digitais tem, claro, a desinformação que circula espontaneamente pelo tio do Zap, que pega um dado, acha que aquilo lá é verdadeiro, às vezes está até tentando informar uma pessoa do seu círculo, mas também tem desinformação que é impulsionada por grupos organizados, que estão intencionalmente voltados a disseminar desinformação sobre fatos de relevância pública. Quando a gente olha para o Telegram à luz disso, eu diria que o Telegram é uma plataforma que levanta até março desse ano um alerta total em termos de desinformação, e a partir desse momento
a partir de março desse ano, um alerta que ainda é relevante, ainda que não seja total, tá? E tentando explicar um pouco por que eu vejo dessa forma. Primeira coisa, até março de 2022, o Telegram é uma plataforma que tem uma arquitetura, tem um desenho muito propício para a disseminação de conteúdo em larga escala. O Telegram é uma plataforma que, embora se proponha a ser de mensageria, de mensagem, de troca de mensagem entre as pessoas, ele tem o que os especialistas chamam de uma feição meio de cabeça de Janus, porque além do grupo com o qual a pessoa troca mensagem, o Telegram também tem estruturas que são quase de broadcast, né? Então, ele tem os canais, que são de impulsionamento unilateral por uma pessoa para várias outras. E, além disso, os grupos e os canais têm um número de usuários possível muito grande, né? Então, os canais têm limite indefinido de usuários que podem seguir um canal, e os grupos podem ter até 200 mil pessoas cada um. Então, ele tem um desenho muito propício para a circulação de conteúdo e, consequentemente, muito propício para a desinformação circular também. Já no segundo aspecto que eu tinha mencionado, o Telegram tem uma situação muito peculiar também, que é o fato de que até março desse ano, ele tinha uma política de moderação praticamente inexistente, né? Quando eu digo de política praticamente inexistente, acho que tem dois pontos. O primeiro dos pontos ele tinha uma política com regras muito pouco claras sobre o que é proibido e o que não é proibido se fazer na plataforma. Para além disso, ele era uma plataforma que tinha uma política muito opaca sobre a efetividade da aplicação das regras, ou seja, não adianta só eu dizer isso aqui é errado, eu tenho que punir quem faz errado. Mas mais do que isso, até março desse ano, no Brasil, o Telegram sequer respondia às autoridades públicas que são, em parte, responsáveis por impor algum nível de moderação e impor algum nível de sanção a quem comete ilícitos dentro da plataforma. Isso daqui, somado ao terceiro aspecto, que é o número de usuários, o Telegram era uma plataforma que vinha crescendo mundialmente, e vem crescendo mundialmente em número de usuários, e no Brasil, especificamente, vem crescendo de uma forma muito intensa, né? Saiu de 15% de usuários no Brasil para 53% em 2021, então, assim, no intervalo de 2018 para cá, ele chegou a praticamente 50% dos celulares brasileiros. Você percebe que tem um número muito grande de usuários que podem, portanto, ser receptores de informação falsa. E nesse contexto de regras frouxas, era um palco perfeito para quem tinha intenção deliberada de disseminar conteúdo. Esse cenário mudou um pouquinho, e por isso que eu falei que ele saiu do alerta total e foi para uma situação de alerta razoável, porque, como muita gente sabe, em março desse ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da plataforma, porque ela não vinha respondendo a determinações de remoção de conteúdo que ele vinha fazendo no âmbito de um inquérito que ele preside. E por conta dessa ameaça, que acabou assim não se efetivando, mas foi quase efetivada, o Telegram criou algumas instâncias de, digamos, de comply com as normas brasileiras. Então, ele criou uma representação no Brasil, que passou a responder às autoridades públicas, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, e ele criou um começo, e é bem isso, é um começo, de política de moderação. Algumas coisas, por exemplo, ele fez um compromisso de monitorar periodicamente os principais canais de público, né, de maior repercussão dentro do Brasil, no Telegram, removendo espontaneamente, proativamente, os conteúdos irregulares que circulam lá. Ele celebrou alguns acordos com agências de checagem, ele fez algumas coisas que ensaiam um início de política de enfrentamento à desinformação. Mas a gente sabe que isso, em primeiro lugar, ainda está muito rudimentar, né? E ainda é muito cedo para dizer que essas medidas que ele anunciou estão efetivamente sendo implementadas, porque existe pouca transparência ainda sobre o número de canais, por exemplo, que têm sido derrubados quando verificado conteúdo desinformativo. Então, eu diria que assim, a gente saiu de um estado de praticamente ausência de responsividade dessa plataforma no enfrentamento à desinformação em geral e eleitoral especificamente, para uma situação de início de política, mas que ainda precisa de muitas melhorias e ainda precisa de um grande acompanhamento pela sociedade.
Então, você lembrou da ordem, da determinação de bloqueio, né, do Telegram em março. Você acha que essa determinação foi uma medida proporcional? Eu acho que, assim, quando a gente fala de bloqueio de plataforma, a gente tem que ter em mente que essa é uma medida hiper amarga, né? Que é uma medida muito drástica, porque quando a gente fala de plataformas digitais com milhões de usuários, inevitavelmente a gente está falando de uma plataforma que é usada para muitos usuários de forma absolutamente lícita para suas relações pessoais, suas relações comerciais, econômicas. Então, a gente tem uma situação de quando o bloqueio acontece, ele afeta muitas pessoas que estão usando de maneira absolutamente regular aquele serviço. Agora, também acho que a gente tem que ter uma clareza quando a gente discute proporcionalidade de uma medida dessa, que é absolutamente insustentável uma plataforma operar no Brasil, operar num país com milhões de usuários e não ter qualquer observância de requisitos básicos que a lei desse país prevê, né? Para a gente lembrar que em fevereiro, quando o TSE assinou os memorandos de entendimento com as várias plataformas, o Telegram ficou de fora. Então, em maio, eles vão lá e assinam, mas assim, o que realmente que eles estão fazendo, né? Eu tenho visto gente apontando assim, olha, eu não sei se eles realmente estão removendo conteúdo desinformativo, ainda não vi uma política de moderação clara sobre integridade cívica, eu não sei exatamente do que consiste essa parceria com as agências de checagem, eles estão fazendo alguma coisa? No âmbito de um inquérito civil público que o Ministério Público Federal em São Paulo conduz, a gente procura investigar a qualidade e dar transparência para a política de enfrentamento à desinformação de 7 plataformas, entre elas o Telegram. E uma coisa que a gente tem percebido de clara é que ainda que o Telegram tenha desenvolvido um pouco melhor as suas regras de conduta, ou seja, aquilo que um usuário pode ou não fazer dentro da plataforma, ainda falta muito chão para ele chegar em um nível de detalhamento próximo àquele das plataformas que já atuam no Brasil há mais tempo. Nessas parcerias que ele foi celebrando, como você bem colocou, Patrícia, a gente ainda está falando de uma plataforma que começou muito agora. A gente tem pouca noção de qual é a equipe que está por trás do Telegram cuidando da moderação. Isso não acontece com outras plataformas. Outras plataformas têm um grupo de atuação em políticas públicas, de relação com o poder público, com a imprensa, que o Telegram nem de longe tem. Então, a gente não tem muita clareza hoje sobre qual é o efeito prático que essas parcerias estão sendo feitas. São parcerias com instituições renomadas, de agências de checagem, o Estadão Verifica, por exemplo, entre outras, mas que a gente ainda precisa ter clareza sobre quão efetivas estão sendo. E a gente não tem isso ainda. Nos números de 2022, né, acho que esse levantamento estava dando que agora foi baixado em 65% dos smartphones, né? Você estava com esse número de 2021, então está crescendo muito. E o WhatsApp em 99% dos smartphones. E com essa competição do Telegram, teve uma decisão aí bem econômica, né, do ponto de vista do negócio, que foi o WhatsApp começar a lançar essa nova ferramenta chamada Comunidades, que vai permitir as pessoas formarem grupos de grupos e que, em última instância, são tipo 5 mil e tantas pessoas. Eu sei que, inclusive, vocês questionaram, né, o lançamento dessa ferramenta no Brasil no meio da eleição, né, ou antes da eleição, conseguiram que a Comunidades já está sendo lançada no mundo, mas no Brasil só vai ser lançado no ano que vem. Mas mesmo assim, é uma vitória, claro, né, porque podia ser uma arma de destruição em massa em termos de desinformação, mas vai ser lançado, né? É uma coisa que eles não vão desistir. Isso vai contra todas as ações de combate à desinformação que o WhatsApp vinha tomando, né? Reduzir o número de encaminhamentos, reduzir o número de pessoas nos grupos. Como é que vai ser isso, esse WhatsApp turbinado? O WhatsApp é uma plataforma de mensageria consolidada, mas que vinha perdendo terreno ou vinha vindo ganhar terreno, uma plataforma também de mensageria, que não vinha sendo cobrada das autoridades públicas, ou que, enfim, vinha sendo cobrada, mas sem consequências, para se conformar à legislação brasileira. Então, para ela, estava sendo meio que só prejuízo. E aí ela cria essa ferramenta, Comunidades, que é, para quem não conhece, uma espécie de forma de agrupar grupos de WhatsApp e fazer com que
determinadas mensagens, determinados conteúdos que hoje circulam entre grupos de, no máximo, 256 pessoas, passem a ser circuladas em comunidades de grupo, ou seja, grupos de grupos, de uma forma bem mais intensa, bem mais rápida, chegando no próximo, mas ainda assim muito distante do que acontece hoje no Telegram, que é uma mensagem poder circular em grupos de milhares de pessoas. Eu acredito que o movimento de comunidades é um movimento que se explica nesse contexto econômico e é sim um movimento que representa algum risco para a atual política de enfrentamento à desinformação do WhatsApp, porque o WhatsApp é uma plataforma cuja arquitetura, né, eu estava mencionando a arquitetura das plataformas antes, ela é de arquitetura de conversa privada, então eles não monitoram o conteúdo do que você conversa. Só que, então, como é que eles combatem desinformação se eles não podem olhar o que está sendo postado? A forma como o WhatsApp encontrou para fazer isso é diminuir a circulação de conteúdos. E aí vale tanto para conteúdo normal quanto para conteúdo desinformativo. Então, o jeito de enfrentar é conter viralização. E aí o Comunidades ele amplia o modelo de viralização que existe hoje na plataforma. Então, de certa forma, ela é incoerente com o que vinha sendo feito até então. O fato é que, como essa ferramenta ainda é muito nova, ainda está em projeção, seria absolutamente arriscado isso ser lançado no Brasil no contexto que a gente está, porque é um contexto de violência política que a gente está vendo, de alta polarização, e num momento em que as instituições e aí a credibilidade do processo eleitoral que a gente está vivendo está sob risco. A gente não pode esquecer que, assim, nos Estados Unidos, questionamentos à eleição, ao resultado das urnas, gerou violência, gerou morte, num contexto drástico, e a gente não pode permitir que um funcionamento ainda incerto de uma ferramenta que aparentemente pode levar a um aumento de desinformação numa plataforma tão disseminada no Brasil, 99% dos celulares têm, fosse lançada nesse momento. Então, o MPF expediu uma recomendação para que isso fosse postergado para o ano que vem, e o que eu diria, Patrícia, é que essa postergação, como você disse, é algo importante, que acho que dá mais segurança para os usuários em termos de contenção de desinformação, mas de forma alguma esgota a importância de a gente seguir cobrando salvaguardas, entendendo melhor como essa ferramenta vai funcionar e cobrando da plataforma, que é uma plataforma central no Brasil, que adote medidas para que isso não signifique uma regressão na política de enfrentamento à desinformação que eles têm. Acho que a gente podia ficar conversando aqui mais horas, né, Yuri, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito e agradecer a todo mundo que agradeço. Nos acompanhou. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Um estudo produzido pelo NetLab, Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontou que o YouTube, por meio do algoritmo, estava privilegiando ou priorizando a distribuição de vídeos da Jovem Pan, na maioria dos casos, vídeos contra o candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a favor do presidente Jair Bolsonaro, também candidato. Gerou muita discussão essa reportagem e muitas perguntas sobre como funciona o algoritmo, né? O que leva às recomendações. Então, hoje, por sorte, nós temos o nosso papo semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS, que vai nos iluminar acerca de algoritmos. CAF, bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom estar aqui, bom participar dessa conversa. Bom, vamos começar com o básico. Como funcionam os algoritmos de recomendação de redes sociais e de aplicativos de vídeo? Bom, Patrícia, acho que é importante esclarecer que algoritmo, em última instância, é uma fórmula em que, quando elementos são colocados numa dada sequência, geram um determinado resultado. E essa minha resposta para lá de abstrata só ajuda a gente a entender um ponto aqui que eu acho que é bem pertinente a esse caso da Jovem Pan, do YouTube, de como a gente está olhando o fato pelo qual determinado conteúdo é mais ou menos recomendado numa rede social ou numa plataforma de vídeo, que é, esses algoritmos de recomendação, eles são alimentados a partir das nossas experiências nas plataformas, daquilo que é visto, daquilo que é clicado, daquilo que é compartilhado. E isso faz com que exista necessariamente, pelo lado do algoritmo, uma visualização de que conteúdos que são polarizantes, que são polêmicos,
geram engajamento. Conteúdos que falam para um determinado público, que é um público que já está bastante ligado a uma determinada temática, tendem a consumir cada vez mais, com grande intensidade, um determinado tipo de conteúdo. Essa é uma longa história para dizer que, quando a gente olha o estudo do NetLab, ele tem como foco a Jovem Pan, mas talvez ele seja mais revelador não apenas sobre um fato ligado à Jovem Pan em si, mas ao tipo de conteúdo que gera engajamento nas plataformas e que os algoritmos dessas plataformas passam a recomendar. E aí, em especial, o estudo do NetLab cria 18 contas do zero na plataforma e percebe que esses vídeos da Jovem Pan são recomendados na largada para uma nova conta criada na plataforma. E aqui me parece que a pergunta que a gente precisa fazer não é necessariamente o lado de um favorecimento de um espectro político ideológico, mas sim por que esses vídeos são recomendados. Porque eles conseguiram entender como o algoritmo funciona e, com isso, aparecer de maneira mais proeminente nas formas de recomendação. Poderia ser vídeo de receita, poderia ser vídeo sobre animais de estimação, mas o fato é que os vídeos da Jovem Pan aprenderam como funciona um algoritmo de uma dada plataforma e, com isso, aparecem com grande primazia nas formas de recomendação. Agora, é bem interessante, né, como você, como um veículo de mídia, você pode aprender a fazer um conteúdo que ganha mais destaque no algoritmo, mas a gente sabe que um dos aspectos do algoritmo é que, normalmente, o conteúdo que gera mais engajamento é um conteúdo mais extremista, né, que gera emoções fortes ou raiva. E nesse caso, por exemplo, muitos dos vídeos desse experimento específico, além de serem de conteúdo mais, vamos dizer, extremo, tinham muita desinformação. Eu entendo que, obviamente, é uma lógica comercial, né? O algoritmo vai privilegiar o que gera mais engajamento, mas a gente estando no meio de uma campanha eleitoral, numa eleição, será que o algoritmo deveria considerar também alguma outra coisa na hora de distribuir esse conteúdo eminentemente político? Patrícia, esse talvez seja o ponto mais complexo e é importante a gente olhar com muita atenção. Esse caso específico da Jovem Pan e com esse estudo do NetLab gerou, inclusive, uma representação por parte da campanha do Partido dos Trabalhadores contra a plataforma por uma situação de privilegiar determinado tipo de conteúdo, já que as matérias da Jovem Pan seriam mais favoráveis ao presidente Bolsonaro e desfavoráveis ao ex-presidente Lula. E, em especial, essa reclamação da campanha do Partido dos Trabalhadores vem alicerçada num conceito de neutralidade da rede, e que acho que aqui é importante a gente dar um passo atrás para entender do que a gente está falando. Me parece que esse enfoque da discussão sobre algoritmos de recomendação como sendo um tema de neutralidade da rede é um enfoque equivocado. Neutralidade da rede é um princípio previsto no Marco Civil da Internet que evita que exista discriminação entre os pacotes que transitam, que trafegam na internet por conta do seu destino, da sua origem, do seu tipo. Então, a neutralidade da rede, ela é uma neutralidade que está, por assim dizer, na raiz do tráfego de dados da internet. Ela não significa neutralidade de conteúdo por parte de plataformas. Aliás, ao contrário, o que a gente mais vê nas plataformas é a formação de bolhas de determinados conteúdos quando o algoritmo aprende o que a pessoa gosta e passa a retroalimentar o feed dessa pessoa apenas com esse tipo de conteúdo, apenas com esse tipo de informação. Não existe na lei uma exigência de neutralidade de conteúdo, quando a gente olha como existe, por exemplo, um princípio geral de neutralidade da rede. Mas nós estamos falando de um período eleitoral, e é aqui que eu acho que a questão se torna mais importante. Por quê? No período eleitoral, sabemos que as redes sociais, que as plataformas são utilizadas para que as pessoas se informem sobre os candidatos, suas propostas, fatos ligados à sua campanha, e existem maneiras pelas quais essas informações aparecem nas redes, através de publicidade paga, que se diz impulsionada nas redes sociais, nas diversas plataformas. Isso acontece através de uma discussão orgânica e natural
que ocorre nas redes sociais, mas acho que vale a pena aqui a gente prestar atenção para esse momento da eleição em que a forma pela qual os algoritmos funcionam, que é justamente entendendo aquilo que a pessoa curte, compartilha, visualiza e passando a fomentar essa pessoa cada vez mais com esse mesmo tipo de conteúdo, esse mesmo tipo de informação, pode ser detrimental para a qualidade de um debate eleitoral, na medida em que nós temos portas de entradas para garantir uma diversidade de pontos de vista, diversidade de opiniões, para que o leitor veja o outro lado. Talvez as redes sociais, como colocadas hoje, não sejam necessariamente o local para que isso aconteça. E por isso é que é importante a gente entender qual é o papel do jornalismo, como é que o jornalismo se manifesta nas redes sociais e como as pessoas têm acesso à informação através das mais distintas plataformas. O que a gente quer evitar aqui é que o debate político, o debate eleitoral, fique em si mesmado, refletindo os gostos, as preferências, as visões de mundo que as pessoas têm. É, claro, quase que natural que as pessoas vejam aquilo que elas querem ver nas redes sociais. Mas quando se trata de um debate eleitoral, em que o futuro do país está em jogo, garantir, de certa maneira, que exista um acesso a fontes plurais, a pontos de vista diversos, acho que é um dos grandes desafios para entender como é que o eleitor usa e entende as redes sociais. Queria voltar só um pouquinho atrás no que você estava falando, achei interessante isso, né? Então, assim, essa ação eleitoral, ela estava alicerçada num conceito errado, né? Não existe neutralidade de rede, neutralidade de conteúdo é neutralidade de infraestrutura, né? Você não vai dar um acesso mais rápido para um partido ou para o outro, uma coisa por aí. Mas, na lei eleitoral, para rádios e TVs, a gente fala de isonomia, né? Eles são obrigados a dar um tratamento justo, isonômico para todos os candidatos. Eu sei que isso é para rádio e para TV. Mas uma decisão recente do Supremo, que falava aí sobre, acabou gerando a cassação da chapa do deputado estadual Francischini, meio que equiparou os meios, as redes sociais, aos meios de comunicação, e eventualmente TV e rádio. Então, assim, você acha que essa é uma discussão que vai ter que ser travada em algum momento, assim, rede social meio de comunicação em massa e apesar de não ter a limitação, né, do espectro, da faixa, da concessão, você também teria que ter uma isonomia nas redes sociais, ou é impossível, é infactível fazer isso nas redes sociais? Patrícia, essa é a questão que representa, de certa maneira, um dos grandes debates que nós temos sobre o papel das redes sociais nas eleições, especialmente porque, a partir da decisão que cassou o mandato do deputado Francischini, ficou consolidado no TSE uma jurisprudência que já existia de se aplicar a Lei Complementar 64, que trata das questões ligadas às sanções aos candidatos, às coligações que abusarem dos meios de comunicação social, também para as redes sociais, fazendo quase como se fosse uma escadinha. A gente teve rádio, TV e agora a gente tem internet. E com isso a gente utiliza a mesma Lei Complementar 64, que olha para rádio e TV para a internet, levando à cassação, a medida mais extrema, né, de um deputado, por conta de um abuso que ele teria cometido nas redes sociais. Só para lembrar, o deputado Francischini fez uma live, faltando alguns minutos antes do encerramento da votação, dizendo que as urnas estariam fraudadas e colocando ali uma série de situações que simplesmente não eram comprovadas e colocando em xeque a integridade do processo eleitoral. Por isso, a resposta que o TSE deu foi a cassação. Vale lembrar que esse mesmíssimo caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos uma decisão do ministro Nunes Marques que abordou exatamente esse ponto. A decisão do ministro Nunes Marques acabou sendo vencida na turma, mas ela traz ali justamente essa pergunta que você faz, Patrícia. Será que a gente pode dizer que a internet é o novo passo natural da evolução dos meios de comunicação? E aí, qual é a diferença que a gente enxerga aqui? E aí a discussão é o quanto essa diferença faz com que o tratamento jurídico da internet precise ser diferente. Porque quando você fala em abuso de meio de comunicação, você está olhando para uma situação de rádio, de televisão, em que existe uma certa exclusividade daquilo que é dito.
né? Existe uma escolha por parte de um editor, do rádio ou da TV, sobre o que vai ao ar. Na internet, todo mundo fala ao mesmo tempo. Não existe, na verdade, essa edição sobre o que vai ao ar com exclusividade. E isso faria com que a forma pela qual a gente pensa abuso de rede social seja diferente da forma pela qual a gente pensa um abuso de uma televisão, por exemplo, em que eu posso ter uma emissora que favorece determinado candidato, dá a ele um tratamento favorecido. Isso é um abuso de um meio de comunicação. Como é que você faz isso na internet, já que todo mundo pode falar ao mesmo tempo? Então, aqui, essa me parece que é a questão mais importante. Nós estamos acostumados a trabalhar com a internet não como meio de comunicação social, como serviço de valor adicionado, com um outro tratamento jurídico que não é necessariamente esse ligado a meios de comunicação social. O TSE tem aproximado a internet de televisão e rádio para aplicar essa Lei Complementar 64, que leva à cassação de candidaturas. Resta saber se essa aproximação fica apenas para aplicar essa regra eleitoral ou se ela vai se expandir de maneira mais abrangente, e a gente vai equiparar a internet com rádio e TV como um todo. E aqui vai uma notinha pessoal, Patrícia. Eu tenho receio sobre essa equiparação como um todo de internet como sendo meio de comunicação social, porque a gente sabe que o meio de comunicação social no Brasil tem uma regulação que é toda própria. E, para ser muito sincero, eu acho que ninguém sabe ao certo o que sai da cartola no momento em que a internet vira meio de comunicação social. Será que isso implica em restrição sobre o patrimônio de empresas que operam redes sociais no Brasil? Será que isso implica numa situação de controle editorial dessas empresas? Isso só para dizer que eu acho que essa questão ela é bastante complexa e que ela não é simplesmente uma situação de um progresso contínuo, em que a gente pode dizer que o rádio levou à TV, que a TV levou à internet e que o tratamento jurídico delas deveria ser igual. Então, essa questão é para lá de complexa. E assim, em relação especificamente à isonomia, né, você manter a igualdade de competição, por um lado, como as pessoas usam cada vez mais a internet para obter informação política também, então é uma coisa, né, assim, na TV você tem que ter isonomia, mas no outro lugar você não tem. Ao mesmo tempo, como é que você vai fazer valer a isonomia num negócio tão descentralizado, né? Assim, eu não sei quão factível seria isso, né? São perguntas aí que acho que todo mundo deve estar se perguntando, né? Como fazer isso. Mas deixa eu só voltar uma coisinha que eu queria que você explicasse para a gente sobre os algoritmos. Tem uma coisa também de essa coisa do algoritmo, você já explicou mais ou menos como é que funciona. Tem uma pressão pela transparência algorítmica, né? E uma mudança também, né, com o crescimento do TikTok. Como é que é isso? Olha, Patrícia, eu acho que esse é um outro ponto de atenção nesse debate sobre algoritmos, porque o algoritmo não funciona sozinho. O algoritmo precisa de um usuário que alimente esse algoritmo dizendo o que te interessa e o que não te interessa. O que a gente viu nos últimos meses foi uma certa aproximação de outras redes sociais procurando reproduzir padrões algorítmicos de outras redes. Então, por exemplo, o TikTok, com sua imensa popularidade de vídeos curtos e uma visualização de vídeos que não são necessariamente dos seus amigos, dos seus parentes, mas que têm ligação com os seus interesses, fez com que o Instagram passasse por um determinado período também de teste, de fazer com que as pessoas vissem mais conteúdos que são ligados, a princípio, aos seus interesses e menos conteúdos de pessoas que elas seguem, de pessoas que são próximas. E isso gerou uma grande reclamação por parte dos usuários e até uma mudança de rumos por parte ali da rede social. Mas acho que esse episódio ele é interessante para mostrar para a gente que existe diversidade na maneira pela qual os algoritmos funcionam. Porque se a gente olhar o caso do TikTok, ele pode ser visto como um caso de sucesso, que pode ser copiado por outras redes sociais, mas vale dizer que o TikTok, por exemplo, se identifica como uma plataforma de entretenimento, não como uma plataforma de informação. Até porque, grande parte das vezes, você tem ali uma apresentação de conteúdo que não é cronológico. Necessariamente, a notícia quente do dia não vai aparecer para você
necessariamente no feed do TikTok. Então, essa dicotomia aqui entre entretenimento e informação, de certa maneira, acaba representando como algoritmos podem entregar para você diferentes conteúdos de diferentes maneiras. Não existe necessariamente o algoritmo. Existem os algoritmos que fazem diferentes coisas que atendem a diferentes necessidades. E aí, por isso mesmo, existe todo um debate cada vez mais importante sobre transparência algorítmica, para que a pessoa que utiliza as redes sociais consiga entender, de certa maneira, por que aquele determinado conteúdo está sendo recomendado para ela, de maneira que a gente possa ter um diálogo muito mais equânime aqui com as empresas que exploram as redes sociais, com um entendimento sobre como conteúdos são recomendados, por que determinados conteúdos aparecem mais do que os outros, e acho que esse é um caminho que pode passar por transformações legislativas, mas que também representa, acho que, um debate maior, que envolve design de plataformas, envolve maneiras de explicar como redes sociais funcionam, e acho que isso que a gente vai ver cada vez mais como um ponto de pressão para a transformação da maneira pela qual funcionam as redes sociais. E já que a gente está falando de eleições, justamente num período eleitoral é que esse tipo de informação se torna crucial, se torna cada vez mais importante. Então, existe uma ligação muito clara aqui entre demandas por mais transparência algorítmica e, por outro lado, saber como é que isso se desempenha num período tão crítico para o futuro de países como terminam por ser os períodos eleitorais. Nossa, é um assunto fascinante e complexo, né? Assim, eu teria milhares de outras perguntas, inclusive, né, sobre esse argumento, se é segredo comercial o algoritmo, se não é, mas vamos deixar esse papo para a gente aprofundar na próxima semana, e eu super te agradeço, Caf, e agradeço todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Obrigada, Patrícia. Até a próxima.